Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 77, ação e reação. Esse capítulo é o capítulo 4 ainda. Alguns recém-desencarnados. E Silas, ele ainda continua esclarecendo André e também Hilário. Então aqui, voltando umas 3 linhas, ele diz assim: as inteligências desencarnadas entregues à perversão valem-se desses quadros mal contornados que a literatura feiticista ou a pregação invigilante distribuem na terra. A pregação invigilante. A pregação invigilante. O que Silas com isso está querendo dizer? O que ele está querendo dizer é que, infelizmente, um número inimaginável de pregadores irresponsáveis, descompromissados, descomprometidos com a verdade, na Terra se encontram tentando, de certa forma, ludibriar, imantando o raciocínio, imantando a mente da humanidade carente, que tem buscado aqui acolá um alívio, pois em todos os lugares que as pessoas batem aquelas portas, quase sempre, não generalizando, é óbvio, quase sempre elas são desinformadas, ou melhor, saem dali desinformadas. Por que desinformadas? Porque aquelas pessoas que ali se encontram com a responsabilidade de informá-las, de esclarecê-las, são pessoas totalmente desinformadas, são pessoas totalmente sem cultura, sem educação à luz dos desígnios divinos que nós queremos dizer. Porque às vezes citamos alguns termos aqui, por exemplo, a pessoa não tem educação. Aí as pessoas podem até pensar que nós estamos xingando alguém de forma nenhuma. O que nós estamos querendo dizer com isso? A pessoa sem educação é uma pessoa que não possui cultura nenhuma, não possui conhecimento nenhum. E, infelizmente, mantida pelas trevas, milhões de seres nessas condições se encontram justamente para manter uma boa parte da humanidade desinformada. Então, vejamos. Ou a pregação invigilante temporária, ou melhor,
invigilante, distribuem na terra a mancheias, né? As manchas. Imprimem-lhes temporária vitalidade, assim como um artista do lápis se aproveita dos rebuchos de uma criança, tomando-os por base dos desenhos seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil. Rebuchos. Esboço, desenhos, é a mesma coisa. Rebuchos é o mesmo que esboço, desenhos, enfim, é aquele desenho daquela criança. O esclarecimento se me deparava como oportuna chave para a solução de muitos enigmas no capítulo da obsessão. Isso é André tecendo assim algumas considerações. O esclarecimento de Silas se me deparava como oportuna chave para a solução de muitos enigmas no capítulo da obsessão, em que os doentes começam atormentando a si mesmos e acabam atormentados por seres que afinam com o desequilíbrio que lhes é próprio. Então veja bem, olha só. No capítulo da obsessão, em que os doentes começam atormentando a si mesmos. Então, primeiro, o obsidiado, o doente, ele começa atormentando a si mesmo e acaba atormentados por seres que se afinam com o desequilíbrio que lhes é próprio, pois semelhante atrai semelhante. Pois é natural que, em meio a esse desequilíbrio todo, obviamente, baixa ele o padrão vibratório e, por esse motivo, ele passa a sofrer as perturbações. Hilário, que observava atentamente o duelo íntimo entre a enferma prostrada e a forma, pensamento que se lhe superpunha à cabeça, falou comovido. Lembro-me de haver manuseado há muitos anos na Terra um livro da autoria de Colin de Preuss, aprovado pelo arcebispo de Paris, trazendo a descrição minuciosa de diversos demônios, e creio haver visto uma figura gravada nessa obra, semelhante à que temos sobre nossa direta observação. Silas adiantou confirmando. Olha só. Olha que absurdo. Silas adiantou confirmando. Isso mesmo. Isso mesmo. É o demônio Belfegor. Segundo as anotações de Jean Ware,
que imprevidentes autoridades da Igreja permitiram se espalhassem nos círculos católicos. Conhecemos o livro a que se refere. Tem criado empecilhos tremendos a milhares de criaturas que, inadvertidamente, acolhem tais símbolos de Satanás, oferecendo-os a espíritos bestializados que os aproveitam para formar terríveis processos de fascinação e possessão. Então, existe aqui na Terra este livro. E por incrível que pareça, permitido pelo clero, permitido pelo catolicismo, e que eles estudam esta obra. E nesta obra, imagens satânicas, justamente para impressionar os adeptos. Como se diz, esse é o fim daqueles que não obedecem Deus, mas eles esquecem de classificar qual Deus. Se é o Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ou o Deus de Dante. Agora, é óbvio que, se tratando de dogmas, é natural, é sabido que aqui eles estão na Terra estudando obras do Deus de Dante. Refletia quanto ao problema dos moldes mentais na vida de cada um de nós. Quando o assistente, certo me surpreendendo a indagação, acentuou bem-humorado. Olha só, aqui no plano espiritual, é fácil reconhecer que cada coração edifica o inferno em que se aprisiona, de acordo com as próprias obras. Assim temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. Precisa ser mais claro? Precisa ser mais objetivo? Não há necessidade. Creio que o ser humano, ele, até onde nós conhecemos, ele consegue assimilar, ele consegue entender. Acontece que muitos fazem vistas grossas, uns no desculpismo das fantasias, das ilusões, da sociedade, da humanidade, e outros para satisfazer o próprio ego. Porque essa é a realidade. Porque vejamos, acentuou bem-humorado Silas. Aqui, no plano espiritual, André e Hilário, é fácil reconhecer que cada coração edifica o inferno
em que se aprisiona de acordo com as próprias obras. Assim temos conosco os diabos que desejamos, segundo o figurino escolhido ou modelado por nós mesmos. Nós que os modelamos. A humanidade que escolhe o tipo, a forma de diabo que ela deseja. Como preciso dizer também que o ser humano que também escolhe o Deus que ele quer. Aí você pode me dizer, mas Deus, existe um só Deus. Sim. Se nós pararmos para analisar, existe apenas um Deus. Questão de número 1, Livro dos Espíritos. Que é Deus? Hippolyte Léon Denisard Rivail interroga os bons espíritos e eles respondem: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Agora vejamos. Quem? Vamos analisar. Atualmente na Terra, 8 bilhões de seres humanos. Entre esses 8 bilhões de seres humanos, aponte-nos ou aponte-me, mostre-me um ser humano que consegue entender, compreender esse Deus do Livro dos Espíritos, questão de número 1. A inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Acredito, com todo respeito, que você não vai conseguir me apontar um ser humano na Terra, na atualidade, que melhor compreende o Pai, pois não existe na Terra um ser humano que compreende Deus, de acordo com a questão do Livro dos Espíritos, quando os bons espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Não existe na Terra um ser humano que compreende, que entende esse Deus. Não existe. Pois eu posso te dizer mais. Existe apenas um ser, mas que não se encontra no corpo físico. Não se encontra aqui no corpo físico. Esse é o único ser que compreende Deus. Questão do Livro dos Espíritos, de número 1, como sendo a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Quer que eu lhe diga o nome desse ser?
ele é conhecido na terra por nosso Senhor Jesus Cristo. Só Jesus consegue entender Deus de acordo com a resposta dos bons espíritos. Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, é a causa primária de todas as coisas. Apenas Jesus consegue compreender esse Deus, mais ninguém. Aí você pode me dizer assim, bom, mas e Francisco Cândido Xavier? E Francisco de Assis? E Hippolyte Léon Denis Rivail? E Irmã Dulce? Madre Teresa de Calcutá? Quem mais? E Divaldo Pereira Franco. Vejamos. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir outros vídeos nossos, quando nesses vídeos levamos ao conhecimento do telespectador de que 8 bilhões de seres humanos na Terra. 8 bilhões de deuses. Pois cada qual compreende e entende Deus de acordo com a sua evolução. De acordo com a sua evolução. Pois não queira, ou vejamos, não queiramos compreender Deus e entender Deus conforme nosso Senhor Jesus Cristo entende, compreende, vê que nós não temos essa capacidade. Você pode me apedrejar, pode fazer o que você quiser, não tem problema. Um dia você vai entender o que nós estamos tentando dizer aqui. Pois é sabido que, de acordo com o nosso evolutivo, de acordo com a nossa desigualdade evolutiva, então é natural que, não por esse motivo, que o Deus que eu acredito é menor ou maior que o Deus que você acredita que não. É o mesmo Deus. Só que eu sinto Deus de uma forma. Eu vejo Deus de uma forma e você de outra forma. Eu chego próximo a uma árvore e vejo Deus. Próximo a uma flor, um riacho. Eu pego um mineral, eu vejo, eu sinto Deus. Eu olho na direção do zimbório e a luminosidade das estrelas, das nebulosas, das galáxias. Eu vejo Deus, eu sinto Deus. Enquanto existem pessoas que você diz a ela assim: observa essa árvore. Depois de um minuto, a pessoa fala para você assim: já observei,
Aí você a interroga. O que você conseguiu ver? Nada, uma árvore. Tudo bem? Você conseguiu enxergar só uma árvore? Ué, mas não é só uma árvore que está aqui? Então observe para você ver. Eu vi Deus. Eu vi ali uma obra de Deus. Ele viu só uma árvore. Ele não teve nenhum outro tipo de sentimento. Próximo a um riacho, próximo a uma flor. O que você viu? Um riacho. E próximo a essa flor? Vi muito espinho. Nossa, quanto espinho tem essa roseira? Mas você não viu mais nada? Não. Eu vi uma flor. Mas você não sentiu o magnetismo dessa flor? E flor tem magnetismo? A pessoa vai te dizer. Eu não sei se você, telespectador, conseguiu entender. A verdade é que é Deus? Kardec pergunta aos bons espíritos e eles respondem: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Eu digo a você, o único ser que compreende Deus, conforme os bons espíritos responderam, é só Jesus. Nós, a humanidade, ainda não temos esse conhecimento. Nós ainda não acordamos suficiente para compreender e entender a questão de número 1 do Livro dos Espíritos. Por isso que constantemente estamos dizendo que existe aqui na Terra 8 bilhões de deuses, porque Deus, ele encontra-se dentro de cada um de acordo com a evolução, de acordo com a compreensão, de acordo com o conhecimento que cada um tem. Pois não vai adiantar nada eu dizer para a pessoa: abrace essa árvore e sinta Deus. Ele pode abraçar a árvore até para poder me agradar. Mas ele abraça a árvore com a mente lá em Júpiter. Se é que ele conhece Júpiter. Mas ele abraça a árvore pensando nas promissórias, pensando nas contas, pensando no desemprego, pensando nas doenças. Enfim, enquanto eu chego e abraço aquela árvore como se eu estivesse abraçando Deus. E assim, cada um com o seu tipo de sentimento. Próximo vídeo.